A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Podeis tomar assento. E de uma vez eu já quero registrar aqui a minha gratidão a Deus pelo fato de nos permitir retornar a esta cidade, a esta igreja, e compartilhar com vocês nestes dias a sua palavra por ocasião deste congresso de missões. É um prazer, uma alegria poder rever o pastor anfitrião desta igreja, o pastor Sérgio Jara, sua família, o irmão Túlio, que é o coordenador de missões, os nossos amigos pastores, pastor Anselmo, pastor Ezio, os demais irmãos que conhecemos e amamos, e a igreja de uma maneira geral. E vindo com meu esposo, assim, a minha alegria se completa. E neste tema, nós estamos com tema para cada momento, é um tema diferente, mas todos relacionados ao tema geral. Então, esta reunião, ela vai ser única, tá certo? Mas amanhã, os temas que vão ser desenvolvidos estarão atrelados à ideia do tema geral. Assim que você não pode perder. E de uma vez, você já pode convidar mais alguém. Já vai sair daqui hoje, entendendo que precisamos intensificar a nossa vigilância, aproveitar as oportunidades e acreditar no milagre de Deus. Assim que quero convidá-los para abrir as Escrituras no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. E vamos ler aqui alguns versículos para entender o nosso tema e aplicá-lo para nosso tempo. Lucas, Evangelho escreveu Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Temos como epígrafe a pesca maravilhosa, que nos diz: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Então, o nosso tema para esta noite, nos dado com certeza pela equipe de frente que tem organizado este evento, é: aceite o desafio de ser pescador de homens. Ele é um tema que, na verdade, vai nos incomodar. Vai nos confrontar. Mas o resultado final deste tema é nos ajustar ao plano de Deus. Assim que eu já quero orar, uma oração específica, tá certo? Que esses temas que exigem envolvimento nosso, compromisso de uma maneira mais efetiva, eles são temas bem, como diz o nordestino, desafiadores. Mas por isso que Deus deu esse tema, não é verdade? E se você pretende dar uma resposta mais efetiva a Deus, você precisa ser honesta com você mesma e com o Senhor. Querido Deus, dizem que o Senhor é o Pai das missões, que o Senhor tinha um único filho e o entregou
para uma missão especial, salvífica e redentora. E que esta missão de Jesus se constituiu um modelo para os seus seguidores. Nesta noite, aqui em Cascais, com a tua palavra aberta, palavra poderosa, inspirada, incontestável, inconfundível. Queremos que o nosso coração seja aquela terra boa que Jesus, na parábola do semeador, descreve como uma terra que recebe a semente e cresce a 30, 60 e a 100, Senhor. Por favor, em nome de Jesus e pela uma ação poderosa do Teu Espírito, permita que este tema, Senhor, não só nos desafie, mas encontre em nosso coração uma resposta iminente para o que Tu tens nesta última hora para a igreja, em nome de Jesus. Muito bem, então vamos seguir aqui para entender o quadro em que estamos. E você vai acompanhando comigo, tá certo? A primeira coisa que eu quero trazer para você nesta noite, meu amado irmão, é que o modelo das nossas motivações para sermos imitadores é Cristo, certo? E vamos ver que Jesus, como Filho de Deus, que tinha consciência da sua missão, ele aproveitou todas as oportunidades para fazer conhecida a sua missão, através da sua mensagem, que se desenvolveu pela pregação, pelo ensino e pela manifestação de milagres. Com essa manifestação expositiva da mensagem e também os sinais que acompanharam, ele alcançou de forma contundente uma resposta extraordinária no coração das pessoas. E ele se constituiu nosso modelo. Não perdeu oportunidade. Se estava junto ao poço e sabia que uma samaritana vinha para buscar água, então ele desenvolveu uma abordagem através da qual, mesmo que de forma social, ele pudesse romper as barreiras sociais e infiltrar a mensagem do reino de Deus. Não foi diferente quando esteve em Jericó, que convidou um homem que estava em cima de uma árvore para ir jantar na casa dele. Aquele homem se sentiu tão importante que desceu com muita alegria e se tornou o anfitrião direto daquela chegada de Jesus a Jericó. E naquele lugar Jesus proclamou que ele também era filho de Abraão e, portanto, era uma ovelha que precisava ser alcançada, e manifestou as oportunidades. São muitas oportunidades, mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que, nesse texto que acabamos de ler, que Jesus basicamente notifica a Simão o propósito do chamado dele. Vamos entender como se fosse a nossa experiência com o Senhor. Primeiro que tudo, todo homem que conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ele sai das trevas, do mundo de pecado, distanciado de Deus, de morte espiritual, para o reino de Deus. E Paulo declara que essa transferência das trevas para a luz, ela é feita no momento em que nós confessamos a Jesus como nosso Salvador. Somos justificados diante do tribunal do juiz que tem poder para nos sentenciar à morte ou para nos redimir. Tudo isso pela uma ação salvadora que Paulo declara fé. E uma vez, quando Deus nos declara não mais pecadores, mas justificados, há uma ação do Espírito Santo no velho homem, no espírito do homem morto, que Paulo também diz isso, ressuscita. O que é que Deus faz conosco? Nos transfere das trevas para o reino da luz. Você já se considera no reino da luz? Então você viveu uma experiência de salvação. Não existe na terra nenhuma religião que promova esse impacto, senão o cristianismo. O cristianismo, ele é fundado na pessoa de Jesus. E ele traz vida porque o seu fundador ressuscitou ao terceiro dia. E a posição que a Bíblia coloca da ressurreição de Jesus nos garante nele a ressurreição. Assim, não servimos a um Deus morto, mas a um Deus vivo. Que coisa maravilhosa. A gente vai entendendo
nesse contexto, para compreender o chamado de Pedro. Só a gente não compreende. Se ele fica vago na minha mente, fica também no meu coração. Então, não vai gerar as atitudes que o Espírito pretende inserir na minha alma e no meu comportamento como pessoa cristã. Muito bem. A partir disso, nós somos regenerados. Regenerados. Não somos trabalhados de forma superficial. O nosso espírito volta a viver. Ele acorda da escuridão, da separação que o pecado submeteu. E ele acorda para Deus. O Espírito de Deus. Ele vem habitar em nós. E passamos a ser chamados filhos de Deus. Amamos tudo que é de Deus. E esse Espírito ressurgiu. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas lá de cima. A gente vai aprender aqui que até Jesus, como Filho de Deus, quando assumiu a forma de homem, viveu em função das coisas lá de cima. E não das coisas lá de baixo. Então, essa compreensão aqui que me leva da minha redenção plena é para que eu compreenda o meu chamado e dê uma resposta a Deus. A partir disso aí, eu entendo. Sou nova criatura. Sim ou não? Sim. Não é assim que a Bíblia me garante? As coisas velhas passaram. O que era coisa velha? Minha mentalidade voltada para as coisas do pecado. Meu apetite é mudado. Minha forma de pensar é mudada. Por quê? A mente de Cristo automaticamente assumiu o comando da minha... Irmão, isso é tão profundo que a minha área cognitiva, que foi que Deus colocou no meu cérebro, que desenvolve a minha capacidade de assimilar informações e responder, ela é afetada por a vida de Deus em mim. E agora, o meu coração, não da velha mulher, mas do novo, o seu coração de quem recebeu, ele passa a ser a terra onde Deus vai plantar a sua vontade. E eu vou compreender, porque eu não tenho mais uma mente natural, nem carnal, eu tenho uma mente espiritual. Eu posso entender a vontade de Deus. A partir daí, eu vou dar uma resposta ao estilo de vida que o Espírito vai gerar em mim. E saiba, creia, não tem nada a ver com o sistema da terra. É antagônico ao sistema da terra. É como se eu entrasse num carro e Deus, numa hora que eu recebo Jesus, o Senhor diz, muda de carro. E agora você deixa que eu vou pilotar o seu. Fica aqui ao meu lado. E vou te guiar pela minha vontade. Muito bem. Nós vamos abrir Evangelho segundo escreveu João, para entender essa realidade na vida de Jesus. Eu falei rapidamente aqui nos vários aspectos da salvação, na justificação, na regeneração, mas eu não li versículos porque não é o foco da mensagem, é só para que você entenda. Mas a partir de agora nós vamos trazendo os textos das Escrituras para que você receba de forma inconfundível o que ele está sendo oferecido. Evangelho segundo João, capítulo 6. Nós temos aqui Jesus deixando bem claro que conhecia sua missão. E ela estava vinculada à vontade de Deus. A Bíblia diz que no versículo 28, vou mais atrás. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Estou lendo o 24, agora passarei para o 25. Tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram do pão e vocês estão fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo.
Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar a obra de Deus? Então Jesus tinha que explicar a ele o que era a obra de Deus. Que tem muita gente que até hoje não sabe o que é a obra de Deus. Primeiro vocês vão saber o que é a obra de Deus. Foi mais ou menos isso que Jesus quis dizer. E vocês estão aqui com a motivação equivocada. O reino não é isso. Não é atrair pessoas para mim pensando em vantagem. E olha que Jesus não falou dos benefícios do céu. Estava falando do paladar do homem terreno. Vocês estão aqui porque vocês foram fartos e viram o meu poder de multiplicar 5 pães e 2 peixes e satisfazeram a grande multidão. E estão aqui por essa razão. Não estão aqui nem querendo saber o que é a obra de Deus. E nem estão preocupados com ela. Estão pensando que eu sou a porta de benefício. Então eu vou logo de uma maneira trazer aqui o conceito do que é a obra de Deus, para que os que quiserem me seguir tenham a motivação certa. Senão não dá a resposta que Pedro deu. Não é interessante isso? Então ele já começa a dizer aqui, ó. Bem, lá vamos nós para o versículo 38. Porque, olha, ele diz assim: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mas se nem o Filho de Deus foi poupado desse propósito, quando ele assumiu a forma de homem, se submeteu aos desígnios de Deus, ele foi completamente privado de usar para sua própria prerrogativa seus poderes inerentes à sua divindade. Ele estava completamente submetido à vontade de Deus. E ele não veio aqui para fazer nenhum espetáculo em prol de si mesmo, mas tudo que ele deveria fazer deveria estar de acordo com a missão designada por Deus. Assim que Jesus estava dizendo que o homem precisa aprender a razão pela qual ele está aqui. Fazer a vontade de Deus. Assim que vocês estão querendo me perguntar como fazer a vontade de Deus? Primeira coisa, olha o que eu vim, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Lá vem Jesus dizendo: e a vontade de quem me enviou é esta. E eu vou logo dizer qual é a vontade de quem me enviou. Olha aqui, que nenhum se perca. A vontade de Deus tem tudo a ver com a salvação das pessoas. Sobre essa questão, você não tem que esperar que um profeta se levante, que Gabriel apareça, que Miguel chegue. Não! Jesus estava dizendo: a vontade de Deus é que nenhum daqueles que Ele me deu se perca. Ou seja, minha missão é salvar. Que coisa, não? Se vocês compreenderem isso, então a gente avança, tá bom? Para a segunda coisa. A vontade daquele que me enviou é que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem, ouvir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Bem, eu já sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. As pessoas precisam ver o Filho na minha vida. Sim ou não? Sim. E para que eu estou aqui, não importa em que segmento eu esteja localizado, nem a minha posição social, eu estou em um lugar que Deus me colocou para que aquelas pessoas vejam Jesus na minha vida. Isto é fato. E trazer as pessoas a você com outra pretensão é embaraçar ou equivocar as pessoas. Acredite no que eu vou dizer agora. Se eu tivesse em uma plateia, que eu já sei que é uma plateia antagônica, eu sei que aqui é uma diversidade cultural, de aspirações, até de cultura, mas não importa essa diversidade. A centralidade é Cristo. Em vós, esperança única de glória. Assim que Jesus estava dizendo para aqueles homens: se quiserem fazer a vontade de Deus, precisam entender que eu estou aqui
para que as pessoas tenham a vida eterna. A partir daí, eu caminho. Compreendi isso em Jesus. Sei que Jesus levou muitíssimo a sério o compromisso da sua missão. Não teve a menor intenção de ser aplaudido, nem muito menos de ser compreendido. Ninguém conseguiu frustrar Jesus. Acredite que o mesmo Satanás, com todos os seus ardis, não conseguiu frustrar Jesus. Porque o que Satanás queria era barrar nas emoções de Jesus para impedir, adoecer, angustiá-lo. Mas ele não estava guiado por emoções. Ele estava guiado por obediência e propósito. Assim que no dia de chorar, ele chorou. No dia que sentiu angústia, ele sentiu. Mas isso não sucumbiu Jesus, porque ele tinha foco e alvo, que era o chamado a fazer a vontade de Deus. E foi na direção. Como fazermos para realizar a vontade de Deus? Entendendo o nosso chamado. Para que eu vivo e para que estou aqui. Muito bem. Agora nós vamos entender outra coisa. Todos os que nasceram de novo, todos, estão autorizados, legalmente, pela palavra, a se envolver no processo da divulgação do reino de Deus. E aí eu quero chamar você para o Evangelho segundo escreveu Mateus, basicamente no que conseguimos entender como grande comissão, capítulo 28. Temos aqui, Jesus aparece aos discípulos na Galileia. E Jesus deixa claro, de forma inequívoca, o chamado da igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo... Já de uma vez, para que ele soubesse que essa ordem estava revestida de autoridade, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele retoma para si essa autoridade quando ele cumpre fielmente o chamado dele. Só aqui que Jesus diz isso. Nenhuma outra vez ele vai dizer isso antes da sua ressurreição, porque ele não podia fazer isso. Na verdade, Deus deu a terra ao homem, mas o homem pecou. E quem assumiu o cetro da autoridade do mundo foi praticamente o que a Bíblia denomina de príncipe deste mundo, Satanás, pelo pecado. Aqui era um território minado de morte e de separação. E este cetro estava realmente na mão de Satanás. Com raras exceções, alguns homens foram levantados por Deus. No Antigo Testamento, a relação de Deus com o homem veio através de alianças. Mas não era universal. Era uma aliança que Deus fazia. E por causa dessa aliança, Deus fazia concessão de poder, de governo e de autoridade. Para que os homens o representassem aqui, até que Jesus cumprisse a sua missão no Calvário. Mas nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Daniel, nem Jeremias, nem Noé, nem Davi conseguiram resgatar esse cetro de autoridade. Por isso a palavra aqui é tomada de autoridade. E para que ele fizesse isso, ele teria que tomar a forma de homem e vencer como homem. Porque no céu ele já tinha todo o poder. Mas quando ele morre na cruz do Calvário, e ele toma o seu sangue, Hebreus capítulo 8 vai dizer isso, e ele entra no Santo dos Santos e oferece no altar de Deus o sangue que é fala mais alto do que o sangue de Abel. Deus declara como sacrifício perfeito e o entroniza ao lado direito dele. E aqui ele já tinha tomado o cetro. Por quê? Porque ele faz isso, mesmo depois de morto. A Bíblia diz que ele desce
as regiões escuras e toma de Satanás a chave do inferno e da morte. Isso é posição de autoridade. E ele sobe e declara para os seus discípulos quando ressuscita: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Você pode perguntar, provavelmente a igreja, muitos crentes tinham dificuldade de entender essa escritura, mas os discípulos não tinham essa dificuldade. Eles compreendiam bem o que Jesus estava querendo dizer, tá certo? Porque, para dar uma resposta que Pedro deu a Jesus, até a última hora da sua vida, sendo leal e fiel, não se sentindo digno de morrer como seu mestre morreu, mas pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradição, esse homem alcançou na íntegra a compreensão do seu chamado. Aleluia. E por isso, essa compreensão gerou no coração dele respeito a Deus, fidelidade a Jesus e resignação ao sofrimento. Aleluia. Para cumprir o chamado de Deus. Agora veja, com base em isso, Jesus dá a ordem. O que é que Jesus estava querendo dizer? Vocês estarão investidos da minha autoridade. É mais ou menos assim. Você acha que conseguiram me derrotar? Não. O Senhor está aí vivo, ressuscitou. Pois assim, eu quero dizer para você, que é debaixo desse poder que vocês vão avançar e pregar a minha palavra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se fôssemos ficar só no versículo 19, entenderíamos que a igreja não necessita de multidões, precisa de discípulos. Aleluia. Discípulos que copiem o seu mestre e reproduzam o que aprendeu. Aleluia. Estes eram discípulos. Um grande investimento foi feito na vida deles. E Pedro, o apóstolo Pedro, que se torna para a minha vida uma referência nisso aqui, vai nos ensinar muita coisa nesta noite. Devemos saber em nossa história e compreender a nossa salvação. Meu irmão, você precisa compreender a sua salvação. Você precisa se sentir incluído nessa dimensão de valor, de excelência e de grandeza. E se tornar completamente participante desse desafio, tomando autoridade no nome de Jesus, para que seja efetivo o teu chamado e a tua proclamação. Limites sempre vão surgir através de desafios, mas onde os nossos braços não podem e os de Deus podem. Todos que nasceram de novo precisam se tornar pescadores de homens. Este chamado de Jesus, esta grande comissão, é para toda igreja salva. A partir daí, de algum momento, Deus vai te envolver. E você vai ser questionado pela razão da sua fé. E aí você vai estar preparado em nome do Senhor Jesus para dizer quem é Jesus. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, tinha sido muito rápido a conversão dele. Jesus vai curá-lo. E depois as pessoas vêm perguntar, questionar. É você mesmo aquele cego de nascença que foi curado? Sim, sou eu. E quem curou você? Não sei quem me curou. Mas eu sei de uma coisa. Eu era cego, mas agora eu vejo. Tem pessoas que não têm profundidade teológica para defender sua fé. Mas ninguém pode declarar a boca de um salvo. Ele pode não saber dizer assim, no esquema como deve, mas ele conta o testemunho dele. E o testemunho dele já é suficiente para desaguar no coração de uma pessoa a necessidade de Deus. Igual aquele endemoniado de Gadara,
Ele ficou tão impactado com a libertação dele. E ficou tão grato a Jesus que quando os discípulos iam entrando no barco e ele correu também, querendo ir com Jesus, Jesus disse, não, nós não temos como ir a Gadara, mas você é de lá, você pode ir lá. Vá falar para sua família o que eu fiz com você. A partir de agora você é meu missionário na sua cidade. Você tem uma história, todo mundo conhece a sua história. Primeiro ele chamava de endemoniado preso. Agora vá para lá e diga que eu encontrei com você e lhe libertei. E posso fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Que coisa maravilhosa. Devemos ter convicção de quem é Jesus para a nossa vida. Porque primeiro começa em mim. A partir daí, Deus vai estendendo a bênção para outras pessoas. Provavelmente, eu considero que o apóstolo Pedro foi, para mim, um dos discípulos, um dos homens que mais me impressionou no crescimento. Primeiro, o comportamento dele ajudava muito. Ele era muito impulsivo. Era aquele aluno que realmente fazia as perguntas que toda a classe queria perguntar, mas não tinha coragem. E quando ele fazia a pergunta, ou entrava com a abordagem, vinha meio que desestruturada, mas Jesus sempre dava forma. E aproveitava como um grande pedagogo. De uma maneira, já dava uma classe para aqueles que estavam ali a ouvir. Ele cresceu. Mas o que me alegra é que ele não começou muito bem, não. Mas no capítulo 16 do Evangelho que Mateus escreveu, ele diz que quando Jesus chegou para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Então já começa a responder. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Passaram perto, mas não acertaram. Eu quero saber agora vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Porque eu não estou tratando com o povo, agora estou tratando com os meus discípulos. Que amanhã dirão ao povo quem eu sou. Então, vocês precisam saber quem eu sou. Quem eu sou para vocês? Mas todos ficaram calados. Mas menos Pedro. Ele recebe, assim, uma revelação sobrenatural do Espírito. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus afirma, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas isso vem de cima. Levanta a mão para o céu. Toda a revelação de quem Deus é na nossa vida vem pela presença do Espírito Santo, que nos diz através da sua palavra quem é Jesus. E aquilo fica impregnado numa convicção tremenda no nosso coração. E a gente não vai ter dificuldade de dizer às pessoas, porque o Espírito nos revela quem é Jesus para nós, pela sua palavra, pela nossa vivência cristã. E nós vamos dizendo para as pessoas, qualquer pessoa pode estar equivocada sobre a pessoa de Jesus. E acredite, se eu fizer uma enquete numa escola, numa praça de um shopping, quem é Jesus, eu posso entender que a maioria das pessoas vão estar bem equivocada quanto a Jesus. Mas eu ficaria muito triste se qualquer um dos irmãos que tem a Bíblia Sagrada, que frequenta uma igreja, que se diz cristão, não saiba quem é Jesus. Isso já é para mim uma tormenta. Porque como é que a mensagem vai ser ensinada se eu ainda não sei quem é Jesus? Porém, se eu sei, pode acreditar, o Espírito com certeza me dará oportunidade. Vou te dizer uma coisa. Aqui está um ponto que muita gente se engasga, mas a gente vai, sabe, compartilhar aqui uma compreensão. É mais ou menos assim. Jesus diz assim, também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já que tu recebeste a revelação de quem eu sou, eu vou te dar uma revelação de quem tu
E logo em seguida ele usa. Primeiro ele usa o pronome pessoal para a segunda pessoa. Tu. E logo em seguida ele troca o pronome pela palavra igreja. Tá certo? Então, quando ele diz assim, ó, presta atenção. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, entenda aqui. A gente sabe bem direitinho quem significava Pedro, né? Pedro, pedra. É uma pedra pequena, uma pedra maciça, mas uma pedra inexpressiva. E a gente sabe que quando Jesus fala sobre esta pedra, ele já muda o termo do grego para pedra, que quer dizer rocha, que não se abala sob nenhuma circunstância. Então o que ele quis dizer? Por isso que ele toma um pronome e faz um jogo. Ele diz, eu pego essa pedra pequena, coloco sobre a rocha fundamental. Aí ele tira a pedra e coloca a igreja. Agora nem as portas do inferno vão prevalecer, porque está edificada sobre a rocha. Veja que trocadilho fantástico. Já que você sabe quem eu sou, vou te dizer quem tu és. Vou dizer a dimensão que será da minha igreja na terra. Não tem igreja fraca, tem igreja poderosa. Pode ter irmãos fracos, mas a igreja de Jesus é uma igreja forte, poderosa, coluna e firmeza da verdade, que tem a centralidade da cruz e que proclama com ousadia o evangelho de Cristo. Tá vendo? Não dá mais vontade de a gente ser crente? Diga aí. Dá vontade de ser crente. Agora eu vou trazer vocês para o texto da pesca maravilhosa. Onde tudo começou. Quer dizer, mais ou menos. Que Pedro já tinha tido uma experiência com Jesus. Mas aqui oficialmente se dá uma convocação, tá? Então nós vamos aqui. Evangelho segundo escreveu Lucas. Glória a Jesus. Este texto aqui, olha, preste atenção da seguinte maneira. Jesus, tinha hora que ele estava falando como mestre. E a pedagogia de Jesus era uma pedagogia muito avançada. E os recursos didáticos que ele usava, bem, algumas escolas acadêmicas usavam também. Mas ele tinha uma pedagogia fora do comum, porque ninguém conhecia seu aluno como Jesus. Fantástico, não? Assim que ele poderia ter chamado Pedro, Tiago, João e André, que eram os 4 pescadores VIP da Galileia, e que faziam parte dos discípulos de Jesus, em outra ocasião. E teria dado tudo muito certo. Mas para um pedagogo da altura de Jesus, querendo chamar para um desafio de proclamação do Evangelho, ele tinha que, no mínimo, vincular o chamado a alguma prática que a gente tem. E nesse caso, era pescaria para os discípulos. Então, tinha que falar a linguagem que eles entendiam. Nem espiritualizar e nem complicar, certo? Assim que Jesus, naqueles dias, ele estava pelas praias da Galileia. E eu já vou dizer aqui que era uma manhã assim que o vento soprava a favor do que Jesus ia fazer. E ele dá uma olhada assim de relance na margem. E ele vislumbra um quadro. Este quadro, ele também é descrito no Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus. Marcos capítulo 1, versículo 29 diz, e saindo ele da sinagoga, foram com ele Tiago e João diretamente para a casa de Simão Pedro. Ou melhor, desculpa, não era essa referência aqui não. Que a gente vai ler não. Deixa eu ver aqui. Capítulo 4 de Mateus. Muito bem. 4,18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.
Já começa aqui. Isso aqui é uma repetição do texto. Então, o que Jesus, ele dá uma olhada e vê os discípulos trabalhando. Ainda não eram oficialmente discípulos, mas estavam já se aproximando de Jesus. E Jesus agora, eventualmente, iria dizer para eles o motivo da chamada. Jesus vê. Alguém sugere aqui que essa prática de pescar dos discípulos era uma prática comum na época. Como seria? Mais ou menos assim. O barco ficava a uma certa distância da margem, mas não tão distante, a ponto de quem passasse ali pela margem ver a prática da pescaria. Essa prática era mais ou menos assim desenvolvida. Uma parte da rede ficava atrelada ao barco e a outra parte era jogada para a margem e ali era presa. E depois, quando passava um tempo, que eles entendiam que os cardumes de peixe haviam chegado, então o barco vinha em cima, eles remavam em semicírculo, até chegar na margem, assim que toda a rede ficava à disposição de ser puxada para o barco, tá certo? Isto não era pescaria de águas profundas. Isso era o que eles chamavam de pesca em águas rasas. Evangelho de Jesus, qualquer que seja a dimensão, não tem nada a ver com raso e nem com fácil, tá? É nas profundezas de Deus mesmo que nos leva e leva a igreja para grandes desafios. Assim que Jesus vai e diz para os discípulos, principalmente para Pedro, ele sobe no barco de Pedro, porque ele está contemplando uma história de fracasso. Lavavam as redes e pelo semblante não haviam tido sucesso na pescaria. Mas então ele sobe e manda soltar o barco um pouco mais. Fica à disposição do vento. E aí toda a questão do som fica favorável e ele passa a ensinar as multidões. E o tempo corre. E ele lá continua, Pedro, com os discípulos. Provavelmente, não sei se satisfeito ou não, porque já havia passado a noite inteira pescando e nada tinha acontecido. Mas aí então Jesus dá uma ordem. Faze-te ao mar alto. E ele entendeu a ordem. Ora, se no lugar onde eles estavam pescando, mais propenso, não havia, agora Jesus estava, geralmente esse mar que ele estava pescando era o mar da Galileia, ele era alimentado pelo rio Jordão, que nasce lá nas colinas do Golã, e vem, deságua, é um rio lindo de água doce, que tem basicamente a travessia dele, você faz em 13 quilômetros para lá, e algum crê que até 21 quilômetros de extensão, vai aí, mas o ponto mais profundo, provavelmente alguém crê que Jesus estava dizendo para ele, de 25 metros até 43 metros é a profundidade maior, exatamente nesse perímetro aí de profundidade, onde aconteciam as grandes tempestades, que os ventos que sopravam lá da parte do Monte Hermon, batia nas rochas que cercavam e jogava com força a água exatamente nessa localização. Mas era lá onde estava a nata da pescaria. Eram os grandes peixes, estava lá. E Jesus está querendo dizer para a igreja do Senhor que para entrar neste processo não pode ter medo dos desafios. Tem que aprender que debaixo da ordem de Jesus as águas vão abrir caminho e a igreja vai entrar nos lugares mais remotos e difíceis e lá lançar a rede. Ele é uma compreensão didática, tem que ser ali para eles entenderem o chamado deles. E Jesus trabalha com os nossos medos e as nossas limitações e diz, vá para o mar alto. E ele entendeu. Mas ele diz, já temos um histórico de derrota durante a noite. Eu não tinha mandado você ir. E nem eu estava na sua pescaria. Por isso agora eu digo, vá para o mar alto. Por isso que ele diz, vou debaixo da tua palavra. Faz toda a diferença. Se ele manda, vá. E digo a você, ele manda. Em nome de Jesus. Vai. Que fé foi essa? Todo mundo pode questionar o chamado de Deus. E Deus deixou aqui registrado o que Pedro fez. E Jesus não repreendeu. Senhor, mas tudo bem. Se fosse por mim, eu não iria não. Porque
É muito incômodo, mas sair da minha zona de conforto, mas o Senhor está mandando. O Senhor vai comigo? Vai ler a grande comissão que ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem que aprender que debaixo da ordem de Jesus não tem como não dar certo. Primeiro, porque aquele barco estava com Cristo ali. E a palavra pescar aqui significa apanhar, pegar. O processo de lançar a rede e puxar. É o que o Espírito diz: lança a palavra que eu puxo. Rede. Que não é anzol, é rede, porque fala da universalidade da igreja jogando a semente nos 4 cantos da terra. Vá. E ele foi, era obediente. Teve um impacto muito grande na vida, porque acho que nem ele estava esperando tanto êxito. Deus sabe onde as coisas estão. E não é nem um pecado amanhã, na abordagem de amanhã, que vai ser as 3 formas de irmos. E na parte da oração, que é imprescindível na vida de quem anda com Deus, pedir a Deus: preciso que o Senhor me guie aos tesouros desse lugar. As fontes, Senhor, me leve, porque o Senhor sabe onde vai jorrar água, onde tem peixe. E Deus vai fazer isso. Foi o que ele fez com Pedro. Puxa a rede. Quando puxaram a rede, tiveram uma surpresa. Surpreendentemente, ficaram todos espantados. E eram tantos que a rede se rompia. Sinalizaram. Alguém crê que era João e Tiago que estavam no outro barco, para que se aproximassem. Foram encorajados pelo testemunho de Pedro a crer. E Pedro, quando entendeu que a origem de tudo aquilo ali era divina, ele fez o que a igreja tem que fazer. Não sou eu, não os meus métodos, não minha sabedoria, não os meus recursos. Quem sou eu? Apenas um pecador diante de um Deus grande. O impacto de temor no coração dele, que crente nenhum pode perder. Senhor, não sou digno do que tu estejas neste barco comigo. Eu sou um miserável pecador. Todas as vezes que Deus manifesta sua glória de uma forma muito dimensional, essa é a sensação que nós temos. Todo o nosso ego vai para a cruz e toda a nossa miséria se levanta e a gente cai de joelho. E Deus se revela como Deus grande. Acha que Deus queria mostrar isso para reprová-lo? A mesma coisa do impacto que Isaías teve quando viu a glória de Deus. Eu sou miserável pecador. Não tenho capacidade, tenho lábios impuros. Não estou mostrando a minha glória para você se autodestruir. Estou mostrando a você que eu sou grande, mas uso os pequenos. Então, se me purificas, Deus pergunta: a quem enviarei? Oh Deus, tu és grande demais, mas se precisa de um professor, se precisa de um zelador, se precisa de um médico, se precisa de um motorista, eis-me aqui. Estou aqui para responder o meu chamado. Me capacita. Assim foi o chamado dele. Jesus disse: a partir de agora, não precisa se desesperar. Eu quero chamá-los para ser pescadores de homens. Vocês vão aprender com Jesus, obedecer a Jesus, depender de Jesus e dar a glória a Jesus. Pronto. Vão se alegrar com os resultados, mas a glória é sempre entregar para quem de fato merece. Estamos concluindo, tá certo? Faltam 5 minutos no meu relógio. Então vamos dizer aqui. Eu tinha 19 anos quando recebi Jesus como meu Salvador. Foi a graça que se manifestou e me trouxe salvação. Essa mesma graça que educa, que Tito fala no capítulo 2, versículo 11,
começou um trabalho de desenvolver no meu coração, no meu caráter, na minha visão cristã, a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela veio para o meu coração como uma fome inesgotável. Eu tinha sede de Deus. Eu tinha sede de ler sua palavra. Eu dormia em cima da Bíblia. Eu ficava muito tempo de joelho. Coisas, de novo, convertido muito na esfera do fanatismo, mas uma coisa boa que estava no meu coração. Eu queria muito de Deus. Eu chorava, oh Deus, por favor, faça sua vontade no meu coração. Eu não entendia as implicações da minha oração. E aí eu fui lendo como nova convertida. O Senhor foi trazendo a palavra para o meu coração. E foi me ensinando a amar o que Ele ama. E Deus ama o perdido. Deus ama o drogado. Deus ama o cético, Deus ama o feiticeiro, Deus ama o homossexual. E Deus foi me ensinando a amar. Quanto mais você ama Deus, mais o amor pelo perdido tende a ser só uma consequência da sua vida. E foi me dando essa impossibilidade de abordar pessoas. E eu ia pedindo a Deus habilidade para cantar, para falar, para chegar, para abordar as pessoas. Eu queria muito compartilhar a mensagem dele. Mas eu tinha ainda umas amarras do velho homem e Deus foi tirando. O fato é que, como aconteceu o meu chamado assim específico, aí já se trata de uma nova categoria de chamada. É um chamado exclusivo para a obra de missões. Aconteceu em um dia em que nós estávamos em período de oração. E meu esposo vai contar amanhã. Ele era um homem muito bem sucedido, bancário, ganhava bem demais. E eu estudei pela manhã na Universidade Federal, no curso de Humanas. Toda a minha formação acadêmica é na área de Humanas. Então, desde criança, eu gostei muito de ler. E no curso de Humanas, você precisa ler muito, muito, muito. Interpretar ideias, enfim. Quando eu saí pela primeira vez da universidade, do meu primeiro curso, eu me sentia a intelectual. As minhas abordagens, eu nem podia descer de nível, porque eu agora era uma professora da língua nativa. E tinha que impressionar meu auditório para falar fortemente. E aí, o que eu fiz? Estudando a Bíblia, teologia e canalizando todos esses recursos, Deus encontra comigo. E diz assim: todos os seus recursos, tudo que eu investi na sua vida, vai ser para a minha obra. Não é para o secular. Eu ainda tentei convencê-lo, mas ele estava decidido. E verdade, nós tentamos. E eu fui tentar impressioná-lo com a minha retórica, imaginem. E o Senhor disse: olha, então o Senhor vai me preparar grandes auditórios? Seguramente o farei. Quando Deus nos chamou, definitivamente, como tempo integral, na igreja a gente já cantava, pregava, ensinava, lavava os banheiros da igreja, cuidava de tudo, como servo de Deus, com uma linguagem muito linda. Nos enviou para uma cidade que tinha 3.000 habitantes, e não tinha água encanada, e as pessoas falavam linguagem de pescador. Tem ideia como foi o choque cultural e social? Pois é. Na primeira vez que eu preguei para aquele grupo simples de irmãos, eles diziam: mas ela fala linda, que a gente não entende o que ela diz. E eu: como assim não entende o que eu digo? Qual é o problema? Eu fui chorar. E o Espírito Santo disse: vai ver como Jesus ensinou aos pescadores. Você está querendo impressionar as pessoas, precisam ser impactadas pelo Evangelho. Ah, verdade. Vai ver o que Paulo disse sobre a sua retórica. Eu não fui ter convosco com jogos de palavra para impressionar vocês. Bem que eu podia, mas com demonstração de poder. As pessoas, quando querem ouvir o Evangelho, elas vêm na condição de pessoas necessitadas, pecadoras. Elas não querem ser impressionadas, querem ser impactadas. E o Evangelho, por mais simples que seja, é uma mensagem poderosa. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus e salvação de tudo aquilo que crê. Acredite, só quem consegue impactar o homem é Deus. Todos os homens vêm já na prerrogativa de que no seu espaço são eles e eles. Precisam de algo que os tire daí. E acredite, só se dobrarão ao poder de Deus. Pela primeira vez eu aprendi que as pessoas não querem ser impressionadas, elas precisam ser transformadas. E com o Senhor, naquele lugar simples, eu aprendi
a falar aos corações, que o Espírito me ensinou. Comecei com pessoas simples, mas essa linguagem simples alcançou políticos, alcançou pessoas do alto estrato social, foi trazendo, porque Deus derramou naquela cidade pequena uma gama de poder tão grande, que o Senhor disse assim, olha, nossa primeira experiência, hein? O Senhor disse assim, num culto de oração que eu estava chorando, e falou, olha, não tinha orquestra, uma igreja simples, eu venho da capital, com a cabeça de capital, e uma imersão num contexto altamente antagônico, simples, os banquinhos e o microfone, você dava glória a Deus e saía aleluia, de tão ruim que era. E eu chorando, oh Deus, como é que eu faço? Nesse lugar, o Espírito Santo falou para mim, vou te dizer o que eu quero que tu faças aqui e em todos os lugares onde eu te enviar. Amas e serve. Pronto. Deixa que eu faça o resto. Naquela comunidade eu me envolvi com os pescadores, eu e meu esposo. Tem cada testemunho lindo. E naquela noite ele disse, eu estou te dizendo que vou fazer algo tão extraordinário nesse lugar que vou abalar as estruturas da cidade. Mudo eu a realidade deste lugar. Irmão, se você chegar nessa cidade hoje, você fica impactado com o que Deus fez. Tínhamos um grupo de 50 irmãos que no culto de doutrina só vinha 5. E no culto de domingo a maioria reclamava dos cultos. E o Senhor disse para mim, vou ampliar essa igreja para lá e para cá, vou fazer um rebuliço. Irmão, Deus mudou. Quando nós passamos 2 anos e 9 meses, entregamos a igreja, a cidade ao Senhor, tinha quase 300 irmãos ali. Toda parte da sociedade, crentes simples, estavam naquele lugar. A partir dali, um mover do Espírito chegou e visitou aquela cidade. Aquela cidade se tornou uma das mais prósperas na área de petróleo. Um dos nossos filhos na fé se tornou prefeito, ou um líder maior. O melhor som da cidade que estava no clube veio para a igreja. E Deus começou a fazer um grande mover do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, este poder aqui está dentro de você para ser liberado. Se você tiver medo e achar que é você, então o diabo ganha a partida. Mas se você abrir a boca e proclamar o evangelho, não tem cadeado que não se rompa. E não importa que não se abra. É simples mesmo. Até uma criança pode abrir a boca e dizer que Jesus ama. Jesus cura e Jesus salva. Eu estava lendo esses dias o testemunho da irmã. Ela disse, eu engravidei pela 3ª vez com 2 meninos e agora é uma menina. Estamos tão felizes, a família, agradecidos a Deus. Fiz um chá de fralda. Lá no Brasil tem essa cultura de fazer um chá de fralda. Para os amigos se alegrar e levar um pacote de fralda, fazer parte da alegria das grávidas. Ela disse que de repente o filho dela de 5 anos agarra o microfone. Todo mundo trazendo palavras de alegria pela chegada da bebezinha. Aí o irmãozinho da menina vem e agarra o microfone e diz, só um momento, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus que ainda não é crente? A mãe olha para ele e diz, mãe, você não pode perder a oportunidade de confessar Jesus aqui para as pessoas. Fica de pé em nome de Jesus. E diz para essa pessoa que está do seu lado, está só começando. Deus vai soprar nestes dias no nosso coração e no nosso barco, preparando-nos para lugares mais além e vitória em nome de Jesus Cristo. Venha durante estes dias, participe em nome de Jesus, porque nós vamos orar nesta noite. Qual é o chamado de Deus hoje? Aceite o chamado de ser pescador de almas. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu sinto os ventos do Espírito soprar sobre o mundo. Bendito seja o teu nome, Jesus. E o Deus que está no comando de todas as coisas, que escreveu a história de Daniel, do apóstolo Paulo, ou dos pais da igreja, dos reformadores, dos teólogos do século 18, 19, 20, 21. É o Deus que chegou neste século. Andei barrana comenei.
Shanda Cantero Bahanehevia Kumana. Oh, ele se levanta para dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E tu sabes que Deus te trouxe a este lugar para te dizer: tu estás neste barco e pensas que é tudo, mas eu vou te levar para lugares mais profundos. Abrirei portas em lugares que tu não acreditas que exista, e ali tu lançarás a rede e não voltarás de mãos vazias. Shandai de Kolbenei de Hai de Canterou de Hai. Os recursos Andemenecou de Hanashem Benevia. Eu canalizo. Andei benou de Heve Canterai. Creia. Levanta-te nesta noite e diz: sim, Senhor. Eu quero responder o chamado. Eu nasci e estou aqui nesta igreja hoje para ouvir mais uma vez a tua vontade. Eu sou pescador de almas. Tu estás me ensinando o lugar que eu devo lançar a rede, e eu vou com esta fé obediente, confiando de que vai dar certo, porque aquele que chama, aquele que prometeu, é fiel para cumprir a sua promessa. Oh, quem chama? O Cristo que salva. Tem alguém nesta noite aqui que em nome de Jesus Cristo foi convidado para este culto, mas ainda não conhecia esse Jesus, e se depara logo com a mensagem de que Jesus está chamando para segui-lo, e não somente para segui-lo, mas já dá um chamado para ser pescador de homens. Se quer entregar sua vida a Jesus, se quer se levantar, a oportunidade é agora. Não vou demorar, mas gostaria de convidar você, meu irmão e minha irmã, que entendeu essa mensagem e quer dizer sim a Jesus. Jesus, conta comigo. Eu queria orar com você aqui no altar. Venha para o altar e diga: Jesus, hoje eu quero ser um pescador na área que tu quiseres da minha vida. Convido você a vir à frente, que eu quero orar por você. A não ter medo de entregar o teu barco a Jesus e ir para as águas profundas sem temor. Venha para frente. É um chamado de desafio. Mas tem alguém aqui que quer, como Pedro, dizer: eis-me aqui, Jesus. Eu quero entregar a minha vida para ser um pescador de almas. Venha para frente. Onde está o primeiro missionário que vai confiar a Jesus sua vida? Talvez você diga: eu estou velho demais para isso. Tá não, meu irmão. Se você ainda está respirando, você é a pessoa que Deus está chamando. Olha, deixa eu te dizer, todos nós podemos ser, mas eu quero dizer para você que vocês que vieram à frente não foram com outra motivação senão render-se a um chamado de Deus. E eu quero dizer que vocês fizeram a decisão por aquilo que há de melhor e mais excelente, que é o chamado de Deus. Que o Espírito de Deus, ele desça sobre vocês com uma capacidade extraordinária. É o que eu chamo de extra-humano, trazendo ao coração de vocês capacidade, ferramentas para tão grande desafio. No trabalho, na universidade, na escola, no bairro, no apartamento, onde você trabalha. Quantos querem ser pescadores de homens? Levanta a mão. Glória a Jesus.
Vire para essa pessoa e diga: então você entendeu o chamado. Vamos orar nesta noite, em nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus, que vives e reina para sempre, que nunca deixou a lâmpada apagar, e que mesmo quando o azeite está pouquinho, o Senhor traz um grande mover na terra e reacende a chama no coração da igreja. Eu quero te suplicar especialmente, Jesus, por estas pessoas que vieram à frente e por aqueles que se agregaram a este desafio, Pai. Ó Deus, Criador das oportunidades, como Paulo pediu oração para que as portas fossem abertas, para que ele proclamasse o Evangelho, eu peço nesta noite: abre portas, abre portas, abre portas, abre portas, abre portas. Quebra, Senhor, as resistências onde houver, nos lares, no trabalho, nas instituições. Abre portas, que a luz resplandeça deste povo simples ali de forma gloriosa e redentora naquele lugar. Levanta, Jesus, na vida destas pessoas, Senhor, uma dimensão de autoridade e ousadia, para que, Senhor, cale-se a resistência e flua o poder do Evangelho através destas vidas, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir Jesus com força? Deus os abençoe. Agradecemos a Deus pelo início deste evento, em nome de Jesus. Podem sentar.